De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Dos casos que vocês acabam recebendo, queimadura tem sido um número expressivo, tenente? Sem dúvida. Queimaduras é um número significante. Sim. De atendimentos, tendo em vista a própria vulnerabilidade da população, principalmente crianças, né? Crianças é uma faixa da população muito vulnerável a queimaduras. Sim, sim. E normalmente, tem alguma faixa etária, tenente? Não é possível precisar exatamente uma faixa etária. A gente fala, as crianças, Sim. Elas estão muito mais vulneráveis, até mesmo pela inocência, pela falta de experiência, pela curiosidade. Às vezes tá no colo da mãe também e acaba queimando? Isso acontece muito? No colo da mãe queimar? Por exemplo, tá lá Sim. e aí de repente bateu a perninha. Pode faz ser. Às vezes, Isso. por exemplo, a mãe está cozinhando, está passando Sim. uma roupa, né? A criança fica curiosa. Tanto é que a gente fala que um dos pontos mais importantes, na verdade, é a gente desenvolver esse sentimento de autoproteção. Né? Então, isso aí, o adulto, o pai, a mãe, o irmão mais velho, tem uma participação muito importante em desenvolver na criança mais nova esse conhecimento, essa prudência. Sim, sim. E o que você preparou pra gente hoje? Conta, assim, o que seria esse caso aqui, no caso aqui fictício, mas Certo. aprendendo aí, pro pessoal aprender em casa. Na verdade, para a gente poder entender basicamente o atendimento à queimadura, a gente tem que entender um pouquinho a estrutura. Então, nós temos a nossa pele. Sim. Né? Ela é inviolável, ou seja, sem um corte, sem nada, é uma das barreiras mais importantes que a gente tem contra micro-organismos, germes, micróbios, né? Sim. E afins aí. Então, aqui nós temos, por exemplo, é importante a gente entender que a queimadura, na verdade, ela é uma lesão na pele. Certo. Então, ela é importante a gente considerar a queimadura justamente porque a pele lesionada pode ser propício a inflamações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a área queimada. Então, aqui a gente tem duas simulações, né? Tem aqui na perna e aqui no braço, duas simulações de queimadura. Então, aqui é uma queimadura de primeiro grau, Ok. que é caracterizada pela uma vermelhidão. Primeiro grau é mais leve, né? Mais leve, exatamente. Nós temos 3 graus de queimadura. Certo. Isso se refere à profundidade dessa queimadura. Certo. Então, nós temos na primeira camada da pele, a epiderme, a gente tem a de primeiro grau. Que seria esse caso. Caracterizado por essa vermelhidão, dolorido. Sim. Um pouco mais profundo, quando nós temos a de segundo grau. Quando que é dá onde bolha? jura bolhas. Exatamente, quando gera bolha, segundo grau. E tem a de terceiro grau, que é a mais severa, né? Que ela agride até os tecidos mais internos. Então aqui a gente vai tratar de primeiro grau, que é uma queimadura mais comum. Às vezes a gente esquece uma colher de metal na panela, e vai lá e pega. Né? Você passou o braço assim, um vapor. Exatamente, isso. Às vezes aí quando você vai descer de uma moto, aí dá aquela queimadinha no cano de descarga. Já brinquei atrás de carro. E aí encostei no cano. Porque naquela época o cano ficava um pouco mais exposto, não era tão moderno. Os não carros. tinha aquela proteção, Então eu já né? fiquei com bolas, com a marca do cano. Exato. Então nós E temos aí? aqui, o primeiro passo vai ser o quê? Verificar se a queimadura está limpa e nós vamos utilizar uma gaze ou um pano. É sempre interessante, eu gosto muito de falar essa questão de a gente resgatar essa noção do kit de primeiros socorros em casa, né? Então é interessante utilizar, a gente sempre tem uma gaze ou um soro fisiológico, Sim. uma atadura, né? Então nós temos aqui uma gaze, né? Ok. Nós vamos medir aqui mais ou menos, então vai cobrir. Se tiver sujo, eu vou limpar com o soro? Se tiver sujo, nós vamos Ou é utilizar... água corrente? O que a gente faz? Sim, nós podemos utilizar, tirar a sujeira mais grossa, digamos assim, com pano ou alguma coisa semelhante. Mas o ideal é a gente utilizar água. Então, o primeiro procedimento que a gente vai fazer é cessar essa queimadura, cessar esse processo. E de que forma eu vou fazer isso? Utilizando água corrente ou soro fisiológico. Então, eu vou pegar um soro fisiológico, derramar sobre a ferida. Adorei essa bota, que tem uma tesoura. Versátil. Eu tô olhando aqui e tô assim, como é que ele vai furar esse negócio aqui no programa ao vivo? De repente ele tira da bota o negócio. Não, de forma alguma. Aí na falta. Engenho e arte. Corta. A gente corta. Bora lá. Então a gente vai irrigar. Isso aqui também para cessar a queimadura e dar aquela sensação de alívio para a pessoa. Né? Segundo passo, nós vamos o quê? Umidificar essa gaze. Ok. Né? E colocar.
sobre o ferimento. Então, importante. Ele vai falar, ai, mas é bom colocar, é bom tampar. Exatamente. Deixa eu segurar. Claro. Então, depois a gente vai vir sem colocar nenhum tipo de pomada, nada. Esse primeiro atendimento a gente vai fazer o quê? Preservar a integridade da ferida. É proteger essa ferida. E nós vamos utilizar Essa história da pessoa falar assim, tem que ficar exposto, tem que tomar ar. Isso é mito? Mito. Então, na verdade, esse primeiro atendimento que a gente vai fazer em casa e que é semelhante ao que a gente faz no nosso atendimento, certo. O que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos proteger a ferida. Sim. Então, eu vim aqui cobrir, bem, faço um curativo. Sem pomada, gente! Então, sem pomada, sem pó de café, pomada no coisa lá. sem creme dental. Ai, meu Deus. Simples. Feito esse procedimento, nós vamos procurar uma unidade de saúde. Aí o médico, sim, que vai poder prescrever uma medicação adequada para a ferida. Então, não crie. Você não fez medicina. Ou então, ligue para 193. Procure ali instruções para poder fazer o que vocês direcionarem, ou se for necessário até chegar. No caso aqui, como é primeiro grau, é algo mais tranquilo, sim, não é, tenente? Mais simples. E aqui tem algumas imagens também que eu queria que colocasse no ar e que você me explicasse para a gente um pouquinho a respeito disso. Ali, olha, a primeira imagem, não fure nenhuma bolha. Exatamente. Ai, dá uma vontade de furar, né? Não, é. Aí a pessoa vai lá, pega aquela agulha. Então ali é uma risco. bolha, né? Característica de uma queimadura de segundo grau. A gente chama de flictema, né? A bolha. E o procedimento é o mesmo. Nós vamos cobrir a ferida, proteger a ferida. Joga o soro. Umidificar, né? Cobrir e deslocar para a unidade de saúde. Por que é importante a gente não estourar essa bolha? Por aquele princípio que eu mencionei. Não romper a pele. Não expor a pele à vulnerabilidade. Proteção. Exatamente. Entendi. Então, primeira coisa que você não pode, para de querer furar a bolha. Não pode, isso aí pode virar uma ferida. Sim. A queimadura em si já é uma ferida. Furando a bolha, eu posso agravá-la mais ainda. Outra dica aí que você não pode fazer, pode colocar, que é proteger aí a queimadura do ar, do vento, da poeira e outras sujeiras por gase úmida. Exatamente. Não pode? Por que não pode? Não pode o quê? Aqui. Não, esse é um procedimento que a gente deve fazer. Exatamente. Aqui é para proteger. Exatamente. Porque aqui tá aqui dicas que não fazem em queimaduras. Então essa faz. Essa sim. Proteger. Essa nós vamos fazer, protegê-la. Proteger. Em queimaduras nas mãos, mantém os dedos queimados separados com gás. Exatamente. Isso é o que deve fazer. Nós devemos fazer. Então, o que acontece? Entre os dedos pode acontecer inchaço e os dedos podem, durante o deslocamento, pode grudar e é muito dolorido o médico fazer essa separação. Então, qual que é o procedimento que a gente vai fazer? Muito simples. Certo. Nós vamos pegar gases, Quer usar minha mão? Claro. Vamos lá. Nós vamos pegar gases. Vamos supor que a queimadura se deu nessa região aqui. Né? Okay. Então, atingiu esses dois dedos. Okay. O que eu posso vir fazer? Posso vir colocar uma gaze entre os dedos, umidificada. Uma gaze umidificada. Venho, protejo os dedos e depois eu venho e faço. E você até uniu, né, os dedos. Agora sim, com a gaze já umidificada, eu não vou umidificar aqui só para não causar um transtorno para você, mas com a gaze umidificada, eu vou evitar o quê? Que ocorra, que grude os dedos, né? E aí depois acaba melando, né? De uma maneira assim, bem objetiva, o melar. E aí você vai sofrer. Outra coisa, remova anéis, relógios, joias, tudo. Tem que tirar adereços, tudo. Joias e afins. Por qual razão? Geralmente a queimadura, ela é acompanhada pelo edema, pelo inchaço. Então, por exemplo, se eu queimei um dedo, e esse dedo eu tenho uma joia, um anel, eu posso causar o quê? Um estrangulamento desse dedo. Aí nós vamos atuar em duplicidade, nós vamos atuar para tratar a queimadura e depois ainda fazer a retirada desse anel. Tem também uma outra dica que é, não passe creme dental. Manteiga, gente, pelo amor de Deus. Pó de café, sobrar... O que chega muito para vocês? Na verdade, esses absurdos. São as receitas caseiras, né? Então, nós temos que evitar essas receitas caseiras e procurar... Porque vai chegar lá, vai ter que limpar tudo. Ainda vai ser até pior para poder arrancar. Ui. Aí a gente faz o quê? Faz essa limpeza, faz o curativo e encaminha para a unidade de tratamento. E aquela sensação que a pessoa tem assim, tá queimando por dentro, porque a tendência à queimadura é o queimar por dentro. Sim. Lembra-se no começo da nossa fala que a gente falou, qual que é o primeiro procedimento? É cessar a queimadura. Então, Água. Água corrente.
um soro fisiológico se tiver, mas água corrente. Cessar esse processo de queimadura na pele. Qual Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.